Eu quero dizer que é uma tremenda alegria e honra estar apresentando aqui e anunciando a presença do professor Fabiano Zavanella, que, antes de mais nada, é um grande amigo. Ele é mestre em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, está concluindo seu doutorado na USP, com a orientação do grande professor Nelson Manrich, que foi professor de Direito do Trabalho da minha graduação, e eu tenho acompanhado alguns encontros de grupos associados à USP, e é impressionante ver a admiração que o professor Nelson Manrich tem pelo Fabiano, assim como ele é membro integrante do IPOJUR, que desempenha uma atividade de propagação do ensino jurídico exemplar, e graças principalmente à garra do professor Fabiano. E ele tem um profundo conhecimento jurídico, mas, acima de tudo, é um ser humano especial. Então, eu quero conceder a palavra a ele, mais uma vez agradecendo por ele oferecer essa oportunidade da gente adquirir conhecimento e propagar o conhecimento que ele tem para a gente. É com você, Fabiano, um abraço. Legal, muito obrigado aí pelo convite, meu irmão Mauricião, e aí o ministro Marco Aurélio que me perdoe, mas eu vou deixar a liturgia de lado, né? Você sabe a admiração, o carinho e o amor que eu tenho por você, pela tua família, né? Muita coisa que a gente já passou juntos, em momentos tão importantes que você me aconselhou. Então, para mim é mais do que um privilégio, é algo que até me emociona vê-lo só pelo vídeo, mas logo, logo a gente vai estar juntos. Romeu também, puxa, acompanhei teus passos lá no doutorado na PUC, orientação do professor Manos, tivemos algumas vezes, uma ou duas juntos lá no café, e sou também muito admirador do teu trabalho, da tua pesquisa, da tua seriedade. E o Alex, que estou conhecendo agora, também cumprimentá-lo e parabenizar aí por todo o seu esforço. Não deve ser fácil, na figura de magistrado, conduzir os trabalhos e a responsabilidade que um agente de Estado tem num momento tão crítico, complicado, que a pandemia nos impõe, e também pela sua atividade docente. O projeto que vocês estão encampando é muito legal, a ideia do Instituto é algo que eu já conversei bastante com o Maurício, e vale muito a pena investir nisso, em disseminar conhecimento. A docência no Brasil não tem a valorização que ela merece. Nós somos muitas vezes abnegados, fazemos porque gostamos, porque temos paixão por ensinar, nem por ensinar, porque talvez seria a pretensão da minha parte, mas por dividir experiências, por pensar alto, por compartilhar reflexões. Qual de nós aqui não ouviu? Mas, além de dar aula, você trabalha, né? Então, é o retrato que, lamentavelmente, a forma como a docência é encarada aqui no nosso país, se você comparar com algumas experiências que nós tivemos fora, principalmente na Europa, o professor tem dedicação exclusiva, raramente ele concilia carreiras diferentes, ou quando ele é um magistrado, ele assume uma posição na corte, ele se licencia, ou vice-versa, também da advocacia, porque a docência tem uma sacralidade. Tomara que nós caminhemos para isso, né? Tomara que não haja tributação dos livros, tomara que o pensamento seja livre, que a cátedra continue com a sua autonomia, com a sua liberdade, para que nós possamos dizer aquilo que pensamos, refletir sobre o que falamos, voltar atrás quando nos equivocamos, e continuar na construção de um pensamento. Hoje a gente vai conversar um pouco aqui sobre alguma coisa completamente nova e desafiadora sobre diversos aspectos. Então, eu procurei traçar uma linha do tempo para trazer algumas reflexões ou alguns pontos que me parecem interessantes, e óbvio que eu falarei o mais rápido possível, porque eu quero ouvi-los, né? Vocês são grandes mentes do direito do trabalho, e cumprimentar todas e todos também que nos acompanham aqui na nossa sala, né? Os que estão com as câmeras abertas, é muito legal a gente conhecer com quem nós estamos falando, obrigado,
E para quem também não tem a câmera aberta por qualquer motivo, tudo certo, é assim mesmo que funciona. E a gente segue juntos aqui no nosso modelo telepresencial, que dialoga de forma muito próxima, muito umbilical, com esse nosso assunto, né? Os trabalhadores em plataformas, a tecnologia, a revolução tecnológica, a indústria 4.0, algumas coisas que até no começo do ano eram muito presentes, mas nós ainda falávamos com um olhar de algo que acontece no futuro, né? Agenda 2030, quais são os pilares, essa transformação, tudo bem eu usar a economia compartilhada, tudo bem eu manejar aulas online, como algo suplementar, como algo paralelo. E agora se tornou quase que uma realidade, quase que imposta a forceps. Se nós voltarmos um pouco no tempo, sei lá, tecer ou lembrar de alguns fatos históricos importantes para o direito do trabalho, desde o seu surgimento, mas em especial pela Constituição Mexicana de 17, uma Constituição socialista, pela Constituição Alemã de Weimar, pelo próprio surgimento da OIT em 1919. A OIT fez 100 anos o ano passado, né? 100 anos é um lapso temporal na história pequeno, e tanta coisa aconteceu nesse centenário, né? E quais eram as bandeiras da OIT para o centenário? Talvez, se ela imaginasse que nós viveríamos a pandemia, nós elegêssemos, além dos 4 pilares, que é o problema do trabalho infantil, o problema da discriminação, a erradicação do trabalho análogo à condição de escravo e, sobretudo, a liberdade sindical, né? O Brasil, um dos países fundadores da OIT, até hoje não ratificou a Convenção 87, que trata da liberdade sindical, e para muita gente nem precisa da ratificação para que se fale em liberdade sindical, mas é um dos pilares do centenário da OIT. E, curiosamente, ou porque talvez nós tivéssemos ainda essa sensibilidade, que é alguma coisa que poderia ficar para depois, não tratou do trabalho cooperado, do trabalho em plataformas, do impacto da tecnologia propriamente dita. Porque, de fato, nós temos no Brasil, nós ainda convivemos, né, com trabalho infantil, com trabalho análogo à condição de escravo, com discriminação na contratação, durante o contrato de trabalho. Quantas cenas lamentáveis vivenciadas nos últimos meses envolvendo episódios de discriminação, né, com trabalhadores em plataformas, com entregadores, com guardas civis municipais. Então, assim, algo que nos choca, que nos toca, que nos comove, né? E a OIT ainda olhando, ainda pensando, ainda hasteando essas bandeiras em 2020, né? Depois de 100 anos, nós precisamos tratar disso. Olhando para a realidade brasileira, CLT de 43, país rural, economia muito concentrada, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro ainda capital, serviço público todo lá. A CLT nos é imposta, né? Os direitos do trabalho no Brasil não foram conquistados. Quando começa algum tipo de organização, o corporativismo, né, presente no governo Vargas, na ditadura de Vargas, ele impõe a CLT. E aí nós temos uma construção equivocada do modelo sindical, com todos os problemas que nós convivemos até 2017, quando a reforma quebra um dos pilares, que é o do custeio obrigatório e torna involuntário, mas, de toda maneira, o direito do trabalho, aparentemente construído para proteção do chamado hipossuficiente, um termo que eu não gosto, que é o empregado, né, e para muita gente que regula uma relação desigual. E aí eu prefiro me filiar à crítica que o professor Romita faz, que o professor Manriche faz, que o professor Amaury Mascaro faz, que, na verdade, esse direito corporativo do trabalho, ele foi imposto muito mais para proteger o interesse do Estado do que necessariamente o interesse do empregado. E isso mitigado e transformado muito ao longo do tempo. Então, o direito do trabalho, ele é um ramo especializado, claro, que regula uma espécie de relação jurídica que tem suas peculiaridades, mas é uma relação jurídica particular, de direito privado,
né? Tem as classificações de direito misto, porque tem, né, características cogentes, normas cogentes, mas, enfim, é uma relação entre particulares que tem uma regulação. O princípio da proteção, da clássica obra de Américo Plá Rodrigues, né, e suas 3 vertentes, da norma mais benéfica, da condição mais favorável e da própria indúbio pró-operário, pró-trabalhador, claro que ele tem um peso, uma relevância no desenho histórico, em toda a evolução do modelo fabril para o que nós vivemos hoje. Mas é fundamental a leitura de um artigo que o professor Romita escreveu para a Academia Brasileira de Direito do Trabalho, foi publicado lá no ano 2005, se eu não me engano, que o título é O Princípio da Proteção em Cheque, quando ele contrapõe e exalta o princípio da liberdade do trabalho e da democracia, e vaticina que não é função do direito do trabalho proteger o empregado. O direito do trabalho, ele regula essas relações entre empregado e empregador. E aí afirmar que a função a priorística é protecionista, em benefício do empregado, segundo o professor Romita, é desconhecer a bilateralidade da relação de emprego. E essa vertente ideológica de intensificação da ideia da proteção, da ideia de que o trabalhador é um completo limitado, muitas vezes, e eu brinco com o professor André Zipper, um grande amigo lá do Paraná, ele chama, né, de uma forma de inimputável, o trabalhador inimputável, que não pode tomar decisões, que não tem nenhum espectro de liberdade ou de autonomia na escolha. Isso, de alguma maneira, limitou o direito do trabalho. Porque se nós lembrarmos, né, a Revolução Industrial vem lá no século XVIII, né, Inglaterra, a primeira onda, né, o início da industrialização, da modificação da forma de produção, e principalmente a indústria têxtil. Depois, lá no século XX, a segunda Revolução Industrial, a Segunda Guerra em especial, muito nos Estados Unidos, a indústria bélica, o Fordismo, né, estudado lá no primeiro ano de direito material, o que é o Fordismo, o que é o Taylorismo, e por aí vai. Então, é algo muito presente, Toyotismo, depois as outras variações ou transformações que a indústria experimentou. E a terceira Revolução Industrial, nos anos 70, né, com exatamente o toyotismo, que pregava uma especialização multifuncional, né, que o empregado ele dotasse de mais habilidades, que ele tivesse mais utilidade para a estrutura que ele estava inserido. Então, ele desenvolvia outros skills, outras virtudes dentro do ambiente corporativo. Diferente do que nós tínhamos, claro, nos movimentos anteriores, muitas tarefas em repetição, uma aglomeração de trabalhadores, que exigia, sem dúvida alguma, talvez uma discrepância em determinadas situações que levavam a essa chamada proteção, mas como um elemento de balanceamento, e não mantendo aquela ideia lá atrás do marxismo, da luta entre o capital e a mão de obra, a mais-valia e etc., como se fosse um eterno conflito ou confronto. Nós caminhamos para uma convergência. Chega a quarta revolução tecnológica ou industrial, conceito do alemão, do Klaus Schwab, que fundador, inclusive, do Fórum Econômico Mundial, e nessa quarta revolução, então, ele define, né, tem um livro, uma obra super importante, não um conjunto de tecnologias, né, que surgem, que se inovam, mas sim uma transição em direção a novos sistemas que foram construídos sobre uma infraestrutura da revolução digital. Porque aí nós temos a inteligência artificial, todas as suas variações, aplicações, e, de fato, a quarta revolução tecnológica, ela impõe uma substituição considerável de uma série de atividades, de uma série de ocupações, e não permite, como talvez a terceira fez, o surgimento em escala de outras tarefas ou de outras ocupações. Mesmo a onda de preparo, de transformação, depende muito da própria organização, da estrutura e das premissas de cada uma das nações. Qual é o olhar, qual é o investimento que se faz na educação de base, para que as crianças já cresçam com essa visão multifuncional, de
de outras habilidades e com o poder de reinvenção, né, que para o Brasil é algo muito difícil. Nós temos uma disparidade, nós temos uma desigualdade social bastante considerável e um sistema de ensino de base muito ruim, muito frágil, principalmente o sistema público, lamentavelmente deficitário. A ministra Peduzzi, nessa semana, participou do Congresso da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e, na sua fala, ela trata do assunto reconhecendo que a quarta revolução tecnológica ou industrial ela já estava em curso. E a pandemia, né, do Covid-19 acelerou ainda mais esse processo. Olha, falei nele, Maurício, ó, quem apareceu aqui, ó, mas não foi combinado para agora, não. Ó. Vai lá brincar com ele. Depois eu amarro, tá? Eu amarro depois, tá? Vai lá pedir para a mamãe e vai brincar lá com a sua irmã, tá bom? É sim. Obrigado, viu, filhão? Peço desculpas. Mas era previsível que isso aconteceria. Então, voltando, a ministra Peduzzi, ela tratando do assunto, ela enfatizou na sua palestra que houve uma aceleração por conta da pandemia, né? E mencionou que vivemos um problema considerável de desemprego estrutural imposto por essa mesma tecnologia, que exige essa recapacitação ou a requalificação de pessoas, o que não é simples, né? E o desafio que ela destacou, buscar um equilíbrio entre a proteção do trabalho, né, daquelas pessoas que não conseguiram esse aperfeiçoamento e a qualificação, mas também do desenvolvimento de novas tecnologias controlados pela livre iniciativa. Nós temos lá no artigo 7º da Constituição, um dos incisos que fala proteção contra a automação. Não é isso, Maurício? Aí muita gente fala, olha, tem que frear o desenvolvimento tecnológico. Mas como assim? Não dá. Em 88, qual que era a tecnologia? Não tinha nem internet. Não dava para prever todas as ondas e o ciclo de desenvolvimento que nós atingimos agora. Tanto isso é verdade, que tem uma fala bem legal da Alicia Bárcera, que ela é a chefe da Comissão Econômica para a América Latina, em relação às profissões. Isso foi publicado em 2018, que 65% das crianças de todo o planeta que entram na escola agora, nem sequer existe a ocupação, o trabalho, o ofício que ela desenvolverá quando na idade adulta. Então, é claro que é uma fala otimista, né? Olha, não se preocupe, vai desaparecer funções mecânicas, repetitivas, mas surgirão outras tantas, muito mais voltadas com as habilidades emocionais, cognitivas, com as artes, com o desenvolvimento intuitivo, com características que nós, humanos, ainda em alguma dose ou ordem, levamos vantagem em relação às máquinas. Também um levantamento interessante sobre o assunto é da Federação Internacional de Robótica, de 2016. A Coreia do Sul, nesse levantamento, é o país que, na época, tinha mais robôs, 613 por cada 100 mil trabalhadores. Singapura, em segundo lugar, com 488, Alemanha, 309, Estados Unidos, 189, veja, muito distante da Coreia do Sul, inclusive, e o Brasil, na 39ª colocação, com 10 robôs para cada 100 mil trabalhadores. Então, veja, uma distância considerável. E se nós olharmos, sei lá, para 20 anos atrás, 25, a Coreia do Sul tinha uma situação tão complicada do ponto de vista econômico-financeiro como a nossa. E eles tiveram a chamada era perdida, criaram até uma renda social para poder, num fluxo geracional subsequente, transformar o país, graças ao investimento em educação de base. Hoje tem uma das taxas de desemprego também menor do mundo, 4,2% da população economicamente ativa. O Japão tem 2,8%, Singapura 2,9%. Então, vejam, os países que têm mais desenvolvimento tecnológico, têm a presença de robótica em relação percentual aos trabalhadores, também têm as menores taxas de desemprego. Né? O Brasil tem uma taxa de 14%. Nós somos em 100 milhões da população economicamente ativa e temos 14 milhões de desocupados, é assim que o IBGE chama, porque não são só os desempregados, mas os desalentados que deixaram até de procurar emprego por conta do próprio cenário imposto, né, no mercado de trabalho com poucas oportunidades. Então, não é a presença da tecnologia, da robótica, que faz com que os empregos desapareçam, mas sim o preparo social, a capacitação
das pessoas, desde, novamente, da educação de base. Então, é uma inquietude, é uma perspectiva sociológica, filosófica, mas muito concreta, até antropológica, que nós observamos vivendo nesse ambiente, né, do despreparo, né, dos analfabetos funcionais, que são em número considerável no nosso país. E dessa população economicamente ativa, 100 milhões de pessoas, números arredondados, hoje, Romeu, nós só temos 35 milhões de empregados formais, 33 milhões de informais, 14 milhões de desocupados, e o restante são de microempreendedores ou servidores públicos. Então, nós temos quase a mesma quantidade de empregados formais do que nós temos de trabalhadores informais. O direito do trabalho, ele cuida de qual comunidade? Dos trabalhadores formais. Ele chama direito do trabalho, mas ele cuida da relação de emprego. A emenda 45 ampliou, a emenda constitucional 45, a reforma do judiciário ampliou a competência do trabalho para cuidar das relações de trabalho também, mas isso é de forma muito incipiente, muito tímida. E nós vemos o bonde da história está nos atropelando. O direito do trabalho, na pandemia, ele foi convocado a retomar o seu protagonismo, a dar respostas a todo o problema social, né, que nós enfrentamos. E dessa maneira, o que nós temos visto ou observado a título dessa transformação? As pessoas precisam de sustento, precisam levar a comida para dentro de casa. Onde elas vão encontrar se não tem emprego formal? Né? Porque tem toda aquela discussão, a mão de obra é cara, não é? São os encargos trabalhistas, ou é uma reforma fiscal que deveria acontecer para desonerar a folha de pagamento e permitir mais contratações, enfim. O fato é que durante a pandemia, 50 milhões de pessoas já acessaram o benefício emergencial dos R$600 por mês. E o auxílio emergencial, desculpe, e o benefício emergencial, que foi criado pela MP 936, convertido na Lei 14.020, ontem acessei o site, Romeu, do Ministério da Economia, 16 milhões de acordos informados no empregador web, para salvaguarda de emprego e renda. Se nós temos 35, 16 já impactados por redução proporcional ou suspensão do contrato de trabalho, é evidente que não tem abertura de novos postos de trabalho formais. E aí, quais são as soluções? Quais as alternativas para o desemprego, para a falta de dinheiro? Não é só o auxílio emergencial que vai satisfazer a necessidade dessas famílias. R$600 por cada per capita, dependendo das regras que o programa estabeleceu. Então, nós temos o problema do impacto do desemprego, da pandemia e da presença da inteligência artificial nos mercados em geral. Tem um livro muito interessante sobre inteligência artificial, que é do Kai-Fu Lee. Não sei se dá para vocês enxergarem aí a capa, né, uma capa azul. Né? Quem foi o Kai-Fu Lee? É o criador da IA como nós conhecemos. Ele foi executivo, é um chinês, mas trabalhou e morou nos Estados Unidos muito tempo, né? Foi executivo do Google, do Facebook, da Amazon. Então, ele tem um trabalho fantástico e esse livro é muito interessante, porque ele também fala dos impactos no trabalho. E ele fala, inclusive, da proposta do Vale do Silício para diminuir todo esse problema imposto pela tecnologia. Nos 3 R's, reduzir horas de trabalho, reciclar a mão de obra e redistribuir a renda. Redistribuir a renda com o programa de renda universal, que não é uma coisa tão nova, mas ganha muito corpo. Porque no livro mesmo ele diz, isso é uma forma de amenizar o peso na consciência daquilo que o próprio Vale do Silício acometeu, que é o desaparecimento de atividades, de trabalhos, por conta, né, da massividade da inteligência artificial e de tudo aquilo que a tecnologia impõe de problemas e dificuldades em relação ao mercado de trabalho. Então, é um livro que vale muito a pena, tem uma série de passagens aqui que ele fala fundamentalmente dos desafios, e inclusive, na página 236 aqui, ele chama de um teste difícil e ele propõe um novo contrato social a partir de todas essas mazelas impostas pela presença significativa da tecnologia. Como é que a China lida com essa questão do desemprego e algumas outras proposições para que o mundo, de alguma forma, consiga amenizar
esse atropelo. Mas, além disso, ele também trata da gig economy, né, que uma tradução muito ruim, ou para algumas pessoas que de maneira pejorativa, chamam de economia do bico, né? E eu prefiro tratar como economia compartilhada. E eu fui pesquisar o termo, da onde vem essa ideia do gig? E aí talvez o Maurício saiba melhor do que eu, mas vem do jazz, né? Uma participação de músicos, um improviso, uma única apresentação. Vem fazer um gig aqui comigo, mas faltou, né, o baixista, então aqui nessa música você vai fazer uma apresentação conosco. Então é um agrupamento de músicos para um improviso, né, alguma coisa improvisada, não formal. E daí derivou então o termo gig economy, essa economia compartilhada. Números nossos: 3.800.000 trabalhadores efetivamente cadastrados nas mais diversas plataformas e aplicativos da economia compartilhada, de trabalho remoto. Isso significa 35 vezes mais do que o Correio emprega. O Correio é nosso maior empregador, tem 110 mil empregados. Então, passam pelas plataformas 3.800.000 pessoas. Isso equivale a 17% do quadro de, entre aspas, autônomos que nós temos no Brasil, ou daquele número de informal que eu mencionei. 18 milhões de brasileiros se utilizam das plataformas ou se utilizaram para a obtenção de algum tipo de renda. Isso aqui foi publicado no estado de São Paulo no ano passado, abril de 2019. Eu já vendi alguma coisa em uma plataforma de venda de produtos usados, então eu me vali da tecnologia para gerar algum tipo de renda. Também já comprei coisas novas, usadas, assim como vocês, acredito da mesma maneira. Então, essa galera aqui, que espontânea ou de forma, ou por necessidade, acredito que no Brasil tem muita presença da necessidade, migraram para as plataformas para enfrentar o problema do desemprego e a substituição de tarefas pela presença da tecnologia. E aí, que solução o nosso direito do trabalho oferece? Se nós olharmos para algumas realidades paralelas ou para o direito comparado, na Itália nós temos o parasubordinado, que talvez nos desse algum caminho, né? Aquele contrato de colaboração, o trabalhador ele se compromete a desempenhar alguma coisa mediante uma coordenação, não é uma subordinação daquela empresa que o contrata. Na Espanha, nós temos o autônomo dependente, que a doutrina chama de trade. Então, ele tem uma certa autonomia, mas ele desempenha uma atividade empresarial, uma atividade econômica, melhor dizendo, quase que na totalidade destinada a um cliente. Pelo menos 70%, 75% é o que a legislação espanhola aponta. Essas figuras, o professor Amaury Mascaro sempre tratou com muita visionariedade, como era a sua característica, né? Para mim, talvez a maior mente do direito do trabalho da nossa história, e já nos emprestava uma série de soluções, né? Aquele Temas Contemporâneos de Direito do Trabalho, lançado acho que em 2011, 12, uma obra fantástica. Né? Você lê aquilo e fala, ele previu a reforma trabalhista, ele está dizendo que aqui a reforma sindical é para ontem, e tantos outros assuntos que ele trata. E no Brasil, nós temos alguma solução? Aí, outro livro que eu recomendo muito, do meu amigo André Gonçalves Zipper, lá do Paraná, da PUC do Paraná, uma obra sobre a intermediação de trabalho via as plataformas digitais, para quem estuda o assunto, obrigatória. Foi a tese de doutorado dele, é um sujeito fantástico, muito acessível. Ele traz uns conceitos legais, né? Ele define o que é o crowdworking e o que é o crowdsourcing. O work é o trabalhador, que é o trabalhador coordenado do que ele chama multidão produtora ou produtiva. E o crowdsourcing é a multiterceirização. A multiterceirização é exatamente o fenômeno do trabalho em plataformas. Porque nós temos que tomar um certo cuidado, muita gente apelida do trabalho em plataformas de uberização, porque é o aplicativo mais famoso, chegou primeiro, etc. Mas nós temos mais de 100 plataformas que nos permitem algum tipo de prestação de serviço. E muitas delas completamente diferentes daquela que um aplicativo de transporte de pessoas
se propõe a fazer. Se bem que eu nem sei, Alex, se a intenção dos aplicativos de transporte é, de fato, transportar pessoas ou coletar dados para um passo que se avizinha, que é exatamente a autonomia dos veículos, a entrega por drones, etc. Porque se eu tenho tudo absolutamente mapeado, com as preferências, rotinas, fluxos, facilita demais eu desenvolver tecnologias em outro sentido. Até porque muitas dessas empresas publicam os seus balanços e elas convivem com prejuízos se acumulando ano após ano. Então, isso é uma coisa que precisa ficar no nosso radar. Mas essa multiterceirização, ela acontece tanto de maneira online, então você pode trabalhar coletando dados, categorizando dados, conteúdos, validação. Lá no Google, quando a gente faz a pesquisa, que aparecem imagens, já aconteceram muitos problemas, até discriminatórios em relação a isso, tem gente trabalhando na validação daquilo lá. Tem gente trabalhando remotamente na validação das postagens das redes sociais. Inclusive, saiu uma matéria interessante recentemente sobre o dano psíquico que isso impõe às pessoas que fazem a avaliação dessas postagens. Porque tem pornografia infantil, tem pedofilia, tem crimes, tem suicídios online, e eles têm que filtrar e impedir essas postagens. Então, isso traz um impacto considerável para esses trabalhadores. Pesquisa de mercado, inteligência artificial, criação de conteúdo, tudo isso fonte da própria OIT dessas atividades. E a multiterceirização offline, aquela presencial. Guias turísticos, lavanderia que vai buscar na tua casa, reparos eletrônicos, reparos presenciais. Tempo atrás tinha minha esposa falou, vou chamar o pra que marido, você não troca a lâmpada? Eu falei, caramba, não estou valendo muita coisa mais aqui, daqui a pouco minhas coisas estão lá na porta. Mas é uma facilidade que todas essas tecnologias nos oferecem. Cozinheiro a domicílio, professores particulares e o transporte. Claro, o transporte também é uma das alternativas, mas eu deixo por último para chamar a atenção que não é o principal, não é a única. E, novamente, tá bom, e o tratamento normativo destinado a esses trabalhadores? Em 2015, a OIT editou a recomendação 204, que propõe a transição da economia informal para a economia formal. Dentre os seus itens, insiste que os membros devem adotar, rever e fazer cumprir as leis e normas de regulação nacionais ou outras medidas para assegurar que todas as categorias de trabalhadores e unidades econômicas sejam apropriadamente cobertas e protegidas. Não fala em nenhum momento que os trabalhadores em plataformas são empregados, que detêm um vínculo de paz. Eles precisam de algum tipo de proteção ou de cobertura normativa. Qual o ordenamento brasileiro oferece? Não. Ainda nós convivemos com uma discussão binária, vínculo de emprego versus a autonomia ampla e restrita. O judiciário, o Estado a decidir esse tipo de conflito, ele tem que se posicionar. Ele não pode construir uma terceira via, não, olha, vamos construir uma terceira via, tem uma proteção previdenciária, eu imponho a cobertura via um seguro, mas ele não tem direito a 13º, nem não dá para o judiciário construir esse caminho. Então, nós ficamos nas soluções binárias. Decisões que reconhecem o vínculo de emprego e, quando o funil chega até o TST, as decisões proferidas, a última de fevereiro, inclusive, revertendo tais reconhecimentos para dizer que prevalece, que se impõe a autonomia, que aquele checklist do artigo 3º nosso não se faz presente nesse tipo de atividade de trabalho em plataformas. Claro que essas discussões revolvem sempre os aplicativos de transporte ou de entrega. Inclusive, em uma das decisões, via uma ação civil pública, o reconhecimento de 17 mil vínculos de emprego com uma determinada plataforma, aqui no TRT da 2ª região, inclusive, que foi em segunda instância. Temos um projeto de lei no forno, projeto de lei da deputada Tabata Amaral, agora de 2020, 3748. Tem uma construção, mas se equivoca porque reconhece direitos que são exclusivos de empregados. 13º, férias, para mim, incompatíveis com o trabalhador em plataformas que precisa de uma outra construção.
E por que precisa de uma outra construção? Porque se nós tivermos essas duas escolhas apenas, eu me filio a quem defende que esses trabalhadores se enquadram na autonomia. Porque ele pode recolher a previdência social de maneira espontânea, muitas vezes não sobra dinheiro para isso. Tem uma série de matérias que diz, olha, o entregador pedalou 30 quilômetros num dia para ganhar R$10. Com 18 anos, 19, ele não vai ter nem dinheiro sobrando para recolher previdência. Mas, em tese, o sistema está à disposição para que ele faça isso. Não definir o preço, né, da corrida, da entrega e tal, não é uma coisa exclusiva dos trabalhadores em plataformas. Cooperativa de médicos, o médico não negocia o preço da consulta. Representante comercial, a lei lá de 65, ele não define também o valor do produto. A lei do salão parceiro, um pouco antes da reforma trabalhista, né, é uma mecânica para trabalho cooperado. O trabalhador avulso, a Constituição Federal equiparou os direitos, mas o trabalhador avulso é um trabalhador na multiterceirização, ele atende uma série de contratantes, organizado por um órgão de gestão de mão de obra ou pelo sindicato. Então, o consórcio rural, enfim, tem uma série de figuras diferentes, e até mesmo a franquia. O professor Nelson Manriche, que o Maurício mencionou, meu orientador, assim, né, às vezes a gente encontra na vida alguém para chamar efetivamente de mestre, e eu tenho isso com ele, um carinho, uma devoção, um respeito, uma admiração absurda, né? O Maurício disse que foi professor dele na graduação, então ele pegou o começo da carreira do professor Nelson Manriche, e eu estou pegando aqui perto da aposentadoria, né? São os polos de uma carreira tão brilhante. Não estou dizendo que você é velho, você é jovem há mais tempo do que a gente, Maurício, só isso. Mas voltando, ele fala da franquia como um exemplo também da não definição dos preços, vem do franqueador, o modelo de negócio, né, a estratégia de comunicação, de identidade visual, as cores e etc. Então, essa ideia de que o trabalhador em plataforma não é quem define o preço, cai por terra. E cito esse projeto de lei da Tabata Amaral, e também tem um outro interessante para o assunto, que é de 2017, em relação aos instrutores de academia, professores de ginástica, para alguma coisa parecida com a lei do salão parceiro. Também teria um regramento diferente. Caminhando aqui para o final da minha fala, para passar a bola para vocês. Um outro livro muito legal, esse aqui, ó, coordenado pelo professor Gustavo Gautier, lá do Uruguai. O Uruguai é um celeiro de craques, de bambas, né? Se fosse falar do nosso samba, Maurício, celeiro de bambas no que se refere ao direito do trabalho. E eu tive o prazer de conhecer o professor Gustavo Gautier num congresso que eu participei lá em 2018, da Cielo Laboral, organizado pelo professor Juan Raso, outra figura singular no direito do trabalho. Ele foi orientando do professor Américo Plá Rodrigues, mas tem uma simplicidade e uma riqueza cultural acadêmica impressionante. Então, dentre, né, as sugestões que ele faz, o professor Juan Raso, em uma das suas passagens aqui no artigo do Gustavo Gautier, ele, de forma muito interessante, porque se pode pensar, não, mas a teoria da proteção, né, os princípios do professor Américo Plá, então o Uruguai é um país seguramente protecionista. Não, ele tem uma outra dinâmica, convive com liberdade sindical, tem uma população que não é um bairro da capital. Então, claro, eu não estou comparando coisas que são incomparáveis. Mas o professor Juan Raso vaticina que nós, juslaboralistas, temos um desafio de construir novas ideias, novas categorias, novos institutos, para não deixar escapar realidades que se impõem cada vez com mais força na nossa sociedade. Devemos evitar os prejuízos e também, nesse tema, a polarização entre uma tendência conservadora e uma tendência oposta, que crê que o direito do trabalho é uma categoria que não serve para ordenar os câmbios tecnológicos na esfera laboral. É o meio do caminho. Lembra quando o professor Manos falava do pêndulo? Ó, ele vai mais para cá, depois ele vem... Quando ele para no meio é o ideal, porque é o bom senso, é o equilíbrio. Então, o Uruguai discute a construção de uma legislação para regulação do trabalho em plataformas, que não é empregado e não é autônomo, né?
Tem uma jurimetria interessante. No Brasil, nós temos 935 processos que discutem o tema esparramado pelos TRTs das 24 regiões do país. 432 ações já foram julgadas, 5 favoráveis aos entregadores e 172 improcedentes. 81 foram parcialmente acolhidos e 97 aconteceu acordo ou houve a desistência em 40 desses processos. Foi feito pela Data Lower, está disponível aí no consultor jurídico para quem quiser acessar. Né? Foram arquivados e tal. Então, assim, a gente tem um universo até tímido pela quantidade de trabalhadores em plataformas, os números que eu dei antes, é incipiente. Nos Estados Unidos, a discussão em especial na Califórnia, porque lá é uma federação, né? Cada estado tem autonomia para legislar sobre diversos assuntos. Então, a Califórnia em especial, que está sempre, né, tratando do tema, no dia 10 agora, uma sentença condenou 2 aplicativos, e aí eu estou evitando fazer algum tipo de jabá aqui, mesmo que seja para ilustração acadêmica, que eles deveriam classificar os seus motoristas como empregados, em vez de contratados independentes. Essa decisão, né, caso ela seja de fato mantida, traz prejuízos muito significativos para essas plataformas. É uma decisão de primeiro grau, comparando com o nosso sistema aqui judicial, uma decisão de primeiro grau, quer dizer, ela pode ser reformada, quase que em caráter liminar, deu um prazo de 10 dias para essa adequação, e, na sequência, o presidente de uma dessas plataformas, da principal, disse que, caso mantida, a plataforma encerra suas atividades na Califórnia, até novembro, né, desse ano, se ela não for modificada. E, para as plataformas, isso é muito tranquilo, porque é um algoritmo. É a mesma coisa se no Brasil forçar demais a onda nessa ideia de proteção. O que impede que esse algoritmo mude para Malta, para Ilhas Fuji, para Ilhas Caimã? E aí você vai achar o empregador aonde aqui no Brasil? E ela vai continuar funcionando da mesma maneira, como nós temos outros vários exemplos em plataformas de apostas e etc e tal, ainda que o jogo seja proibido no Brasil, para dar um parâmetro. Então, esse dilema e esse drama e essa discussão, muitas vezes quando esse ideologista, olha, tá vendo, nos Estados Unidos, que não tem direito do trabalho, que é o berço do liberalismo, não foi nos Estados Unidos. Em um dos estados, a Califórnia, uma decisão liminar de primeira instância, que me parece uma interpretação equivocada, porque lá eles têm o AB5, que é uma maneira de classificação de quem é empregado ou não. Faz um teste lá, ABC, que misturaria a nossa teoria da subordinação estrutural, do professor Maurício Godinho Delgado, com os requisitos do vínculo de emprego do artigo 3º. Então, feito esse teste, esse juiz entendeu que aqueles motoristas se enquadravam como empregados, tá? E, por isso, deferiu a liminar dessa maneira, que, novamente, me parece um exagero e tem todo esse problema aí, caso o aplicativo vá embora de lá. O Cabify, por exemplo, saiu de Portugal. O próprio Uber desligou o seu algoritmo lá no Reino Unido, por conta desses posicionamentos. E, para fechar, a paralisação dos entregadores. 1º de julho, depois teve uma outra em 14, 20, 24. Não podemos chamar de greve porque eles não são empregados. E eles nominaram de breque dos aplicativos. Organizaram por aplicativos de comunicação. E o que eles pretendiam? Aumento do valor da corrida, da entrega, fim do bloqueio, porque às vezes você, eu não quero me logar hoje, amanhã também não vou voltar no domingo. Aí você vai para uma fila, o algoritmo te dá uma obstada. A tecnologia permite fazer. Então, o fim desse bloqueio, o fim do sistema de pontuação, que, né, os consumidores atribuem pontos a esses trabalhadores, e isso poderia trazer problemas se é um critério subjetivo, seguro contra roubo e acidentes, e o auxílio durante a pandemia. As bandeiras principais foram nesse sentido. Em nenhum momento, e eles foram ouvidos, eles pretendiam vínculo de emprego. Tanto que uma das plataformas encomendou uma pesquisa que foi feita pelo Ibope, que ouviu 1.000 entregadores, né, por SMS e telefone, dia 17 e 18 de julho. 70% dos entregadores que foram ouvidos preferem o modelo atual de trabalho,
sem o vínculo de emprego. E os 30 subsequentes disseram que preferem a CLT. Então, vejam que é a maioria absoluta, entendendo como modelo atual adequado, desde que ele sofra esses ajustes, esses manejos. Em algumas dessas manifestações, o Sindicato dos Motociclistas tentou, de alguma maneira, engendrar e se apoderar daquele movimento, versus a Associação de Motofrentistas e Autônomos de Aplicativos. Então, tem uma queda de braço, porque não é uma categoria, não tem atividade empresarial, porque não há o vínculo de emprego, para que nós precisemos da presença do sindicato. Me parece super válida e necessária essa forma de associativismo, não obrigatória representatividade, e que essas associações negociem com os aplicativos, estabelecendo um mecanismo de regulação da atividade, enquanto, ou talvez nunca, o legislativo nos dê a resposta ou o tratamento normativo necessário para essa forma, para essa mecânica de trabalho via aplicativos. Também no livro do Gautier, um último artigo fala exatamente sobre a organização dos trabalhadores em plataformas. Ele relembra essa recomendação do AIT 204 que eu mencionei, e ainda uma opinião do próprio Comitê de Liberdade Sindical da OIT, que na opinião 53, apontou que, em base aos princípios da liberdade sindical, todos os trabalhadores, com exceção dos membros das Forças Armadas e da Polícia, deverão ter um direito de constituir organizações que estimem convenientes, assim como de afiliar-se ou não às mesmas, todos os trabalhadores, não só empregados. É a própria opinião dos peritos da OIT em relação a essa organização, a esse associativismo dos trabalhadores em plataformas. Então, para fechar a minha fala, nós não temos a solução normativa. Umas leis aí, projetos de lei municipais, estaduais, placa vermelha em São Paulo, trazendo mais ônus para os entregadores e tal, não é o caminho, porque nós temos, de novo, mais de 100 plataformas. Talvez a organização em associações, esses trabalhadores têm muita força, têm muito peso, e eles poderão, assim, ajustar com essas plataformas melhores condições para essas atividades, principalmente as offlines, que têm esse contato com o consumidor e a presença do trabalhador em si executando essas tarefas. Romeu, Alex, Maurício, desculpa se eu me excedi no tempo, devolvo a palavra para vocês, agradeço todo mundo conosco aqui pela atenção, espero não tenha falado muita bobagem, e desculpo também pelo Leozinho participar da nossa conversa virtual. Grande, Fabiano. Parabéns, Maurício. Ok, grande, Fabiano, parabéns. E olha, eu falei para vocês que ele era brilhante, né? Mas com certeza a parte mais brilhante da palestra dele foi o Léo. Eu não tenho dúvida disso. Parabéns, Fabiano, parabéns pela sua palestra. Ela nos ilustrou uma série de dados, né, que nos ajudam a tentar formar uma opinião a respeito desse assunto e nos faz realmente concluir que, de fato, nesse momento a gente está vivendo um limbo, né? Um limbo normativo. E você muito bem colocou que essa questão do limbo normativo, ela faz com que as decisões proferidas pelo Poder Judiciário, e aí, claro, é um problema para o Alex, né? Mas esse limbo normativo traz a grande dificuldade do Poder Judiciário de ter que decidir pelo sim ou pelo não, né? Parte para, como você chamou, a questão das soluções binárias. E aí eu vejo, e me preocupa bastante, primeiro, uma certa lentidão do mundo acadêmico e do processo legislativo em criar rapidamente uma norma que enxergue essa situação intermediária, que é a figura do trabalhador que se associa a uma plataforma ou que se ampara por uma plataforma digital para poder realizar algum tipo de proveito econômico. Então, essa lentidão
traz para o Poder Judiciário como única opção a solução binária. E eu tenho observado que, muito embora, como de fato você colocou, a grande maioria das decisões tem encaminhado para improcedência do reconhecimento do vínculo empregatício, eu observo que existe uma tendência, pelo que eu tenho acompanhado, dos juízes de segunda instância, de entenderem que a figura do trabalhador ancorado na plataforma digital, ela tem sim a ideia da subordinação presente, só que essa subordinação ela estaria migrando do conceito do que se chamava de disciplina, né? Aquela subordinação mais direta ligada ao trabalhador, né? A figura do trabalhador, ao corpo do trabalhador, ao uniforme dele, a habitualidade do trabalhador para a subordinação controle, né? Controle por um algoritmo, né? Podendo realizar punições caso esse trabalho não seja realizado dentro desses limites de controle. Então, dá uma ideia, de fato, que a percepção do Poder Judiciário vai considerar caso a caso. Observo essa tendência de analisar caso a caso, pautando pelo conceito da dependência econômica. Tenho visto desembargadores darem entrevistas aí dizendo o seguinte: ora, se o motorista de determinado aplicativo depende exclusivamente daquele trabalho, realiza mais de 10 viagens e ele tem uma profunda dependência econômica, nesse caso haveria uma caracterização de sujeito de direito de uma relação de emprego. Ao passo que, se for o exemplo de um pai aposentado que resolve trabalhar para esse mesmo aplicativo para garantir a faculdade de uma filha, essa figura não evidenciaria a dependência econômica tão presente, e, portanto, não haveria o reconhecimento de vínculo empregatício. Me parece que a discussão jurídica acaba sendo empobrecida de uma certa forma, né? E todos vocês devem ter visto nessa semana um aplicativo de entrega de alimentos anunciou que está muito próximo de realizar entregas por drones. Você mesmo citou isso, né? E aí, quando eu li isso, imediatamente me veio a ideia daquele brocado jurídico sumum ius, summa iniuria, né? Ou seja, o máximo de direito, o máximo de injustiça. Acaba dando aquela ideia de quanto mais a gente quer proteger o trabalhador com direito, você de alguma forma acaba o prejudicando de certa forma. Então, são questões que realmente nos causam bastante perplexidade, né? Porque, afinal de contas, não existe uma figura jurídica em que se possa enquadrar esse tipo de trabalhador. Não é terceirização, porque o empregado, o terceirizado tem vínculo com a empresa interposta. Não é propriamente uma relação de emprego, mas também não é um trabalhador totalmente autônomo, né? Afinal de contas, o que ele é, né? O que se encaixaria por esse tal de trabalhador que realiza, que atende a essa demanda chamada de consumo colaborativo, né? Afinal de contas, essa chamada quarta revolução tecnológica que você menciona, né? Será que a doutrina acadêmica e o nosso poder legislativo conseguirá também acompanhar essa quarta revolução tecnológica? Bom, o grande impasse, naturalmente, terá que ser solucionado pelo Poder Judiciário. E olha, Fabiano, graças a Deus, eu não faço parte do Poder Judiciário, mas o Alex faz. Então, ele vai ter que tomar uma decisão importante nos seus casos concretos. Eu queria, mais uma vez, parabenizar. Eu tenho certeza que todos aqui estão admirados pela sua verborragia, pelos seus conhecimentos, pela sua simplicidade. Mais uma vez, muito obrigado. E agora eu passo a palavra ao Alex. Um abraço, Alex. Um abraço, Fabiano. Obrigado, professor Maurício. Obrigado, professor Fabiano, pela palestra, foi incrível, acho que todo mundo adorou.
recheada de dados práticos, de dados estatísticos, o que torna ela muito mais palatável, né, muito mais próxima da gente, faz com que a gente efetivamente enxergue o tamanho do problema e não fique somente no mundo abstrato das ideias. Então, parabéns pela concretude que você conseguiu dar nesse tema extremamente abstrato, né? Então, é bastante difícil de conseguir o que você conseguiu e realmente você faz jus aí a todos os adjetivos que o Romeu e o Maurício tinham dito a respeito de você. E, professor Maurício, obrigado pela entrega da batata quente. É um prazer enorme, né, dividir com você esse espaço sempre. Então, eu acho que o professor Fabiano foi extremamente feliz no esforço histórico que ele fez, trazendo lá da época de Vargas, depois Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, etc., toda a evolução da subordinação, e aí para chegar nessa encruzilhada que nós nos encontramos, que é efetivamente tentar enquadrar uma relação que não é propriamente enquadrável em nenhum dos modelos que nós temos. Então, como disse o professor Maurício, que o Poder Judiciário precisa resolver este caso, e essas situações são muito perversas realmente, porque a sociedade espera muito do Poder Judiciário, principalmente neste momento, e de fato, qualquer decisão que provenha do Poder Judiciário, ela será criticada. Se for pelo vínculo empregatício, a Justiça do Trabalho será tida por socialista, etc. Se for pela ausência de vínculo empregatício, é uma justiça que não observa o pobre, não observa o hipossuficiente, etc. E tal. E das discussões que nós vemos lá nos grupos de juízes, quando nós discutimos esse tipo de caso, é um caso que se tornou presente aí no nosso dia a dia. Eu ainda não julguei nenhum desses casos, mas eu acompanho lá os colegas, a dificuldade que eles tiveram na apreciação desse caso, porque efetivamente eles têm que dar uma resposta. E efetivamente, com essa alteração toda da subordinação, chegando até esse termo que o professor Maurício chamou, né, de subordinação algorítmica, me parece que tentar dar uma roupagem a uma situação que não existe, não é? Porque efetivamente, no meu modo de ver, não existe subordinação. Existe sim uma coordenação, como disse o professor Fabiano, que nós já vimos na representação comercial, nós já vimos na franquia, na lei Renato Ferrari, que disciplina a questão das concessionárias de veículos. Então, todos têm que adotar um padrão. Existem diretrizes, existe uma normativa, porque todo mundo acaba partilhando daquela cadeia vertical ali de produção. Então, neste caso, efetivamente, eu vejo que o trabalhador em plataforma, ele não é nenhum autônomo e também não é um empregado. E quando nós estamos discutindo isso lá no grupo de juízes, eu percebo que no final da situação, o que fica faltando é uma proteção social. Os que justificam o enquadramento na relação de emprego, no fim das contas, o que eles visam dar a esses trabalhadores seria uma proteção social, seria obter os efeitos reflexos do vínculo empregatício e não seus efeitos próprios. Ninguém que concede o vínculo empregatício até hoje, com os quais eu conversei, ninguém conseguiu chegar a um juízo de certeza de que efetivamente estavam presentes os requisitos do vínculo empregatício. Todos eles justificaram, ao fim e ao cabo, pela necessidade de uma proteção social. E aí nós entramos nesse círculo vicioso todo que passa pela educação. O nosso problema, nesse caso, é legislativo, mas, sobretudo, educacional. O empregado que hoje, ou melhor dizendo, o trabalhador que hoje se vale de uma plataforma, que faz um trabalho mecânico, que talvez ele venha a ser substituído, ele talvez não tenha formação intelectual provida pelo Estado para poder exercer uma atividade mais complexa ou poder se reinventar ao longo do tempo, assim como ele não tem hoje para fazer um juízo de valor de colaborar, por exemplo, com a Previdência Social na condição de um segurado facultativo, de um segurado individual. Então, o problema da nossa educação, ele vai muito além da substituição ou da capacidade de reinvenção para o trabalho. Ele passa hoje por essas simples questões de a pessoa não saber como lidar com o dinheiro, a educação financeira, a educação previdenciária, a educação social.
Então, nós precisamos sim debater esse tema, e eu chego à mesma conclusão que o professor Fabiano. Nós temos um cobertor curto, que não consegue dar guarida para essas situações, nós temos uma legislação estática, e o direito do trabalho, no meu modo de ver, ele vem sendo atacado dia a dia, porque ele não tem dado as soluções que a sociedade demanda neste momento. E não é porque ele é extremamente rígido, mas porque talvez ele não consiga se reinventar neste momento. Quando nós discutimos hoje no Congresso a respeito de direitos trabalhistas, isso é tido como uma pauta antieconômica, antiliberal, antiprogressista. Então, criou-se um dogma em torno da legislação trabalhista e ninguém mais aceita discutir a legislação trabalhista a não ser que seja para extingui-la. Então, eu penso que efetivamente a academia presta um serviço público ao debater esses temas e tentar trazer para o conhecimento de todos a necessidade de nós chegarmos aí em uma funcionalidade, em um corpo normativo intermediário para que nós possamos, então, passar a reger esses casos. Até lá, nós vamos ficar efetivamente com essas questões completamente capengas e que, de um modo ou de outro, não beneficiam nem a plataforma, nem o consumidor e tampouco o trabalhador dela. É isso que eu tinha para dizer, mestre Maurício. Parabéns, professor Alex. Como sempre, muito bom senso, muito conhecimento. E o que nos enche de orgulho de ter você como companheiro de debate aqui. Né? Sem contar, desculpa, mas tanto o Romeu quanto eu, a gente vive se gabando, né? Que um dos nossos maiores trunfos foi ter formado um estudioso do direito tão brilhante quanto você. Ainda bem que você conseguiu sobreviver a nós. Não, eu sobrevivi e me alimentei dessa fonte rica que são vocês dois e que me inspiram até hoje e sou muito grato por tudo aí. Parabéns. Eu não podia deixar faltar, né? Eu quero passar a palavra ao Romeu. Obrigado. Maurício, Fabiano, parabéns, né? Já todos já cumprimentaram, mas realmente merece, realmente essa exposição foi, assim, uma clareza, até os comentários aqui disseram isso, né, e parabéns, meu, foi uma grande satisfação para a gente tê-lo aqui com a gente, e, enfim, espero que seja a primeira de muitas, né, vamos nos aproximar e vamos combinar, porque esse tema de hoje, ele é o tema do momento, né, é isso, né, essa quarentena, essa pandemia, melhor dizendo, ela acelerou um processo que talvez fosse durar aí, talvez mais uns 3, 4, 5 anos, eu não sei, né, não dá para a gente fazer exercício de futurologia aqui, mas certamente ela acelerou alguma coisa que estava adiada por algum tempo ainda, né? E isso que era um debate ainda incipiente, ou estava muito acadêmico, ele se tornou hoje bate-papo do dia a dia, de boteco, né? Às vezes o pessoal conversando, não, olha, será que um drone poderia trazer uma cervejinha aqui em casa? Olha, meu lanche, será que... Olhe bem, né? O iFood, né? O Maurício citou aí o iFood, né? Que tá aí, São Paulo, vai ser a primeira cidade a entrega de delivery de comida através de drones, né? Vai fazer parte do dia a dia. E eu tenho aqui umas questões que eu acho que a gente precisa já há muito tempo repensar o direito do trabalho mesmo. Parece que há um certo, vamos dizer, eu não quero usar uma palavra forçar, porque posso ferir suscetibilidades morais, mas assim, me parece que a gente tem um certo fetiche com a relação de emprego. É como se relação de emprego fosse o melhor dos mundos, né? E isso tem um porquê, isso tem uma motivação, né? O Brasil, ele está né, aprendendo ainda o que é ser democrático, vamos dizer assim, quais são os valores de um país democrático. Nós estivemos sob a égide de um Código Civil extremamente individualista, guiado muito pelo Pacto da Sunt Servanda, né? Isso gerou uma desconfiança enorme no contrato, uma tal desconfiança que a gente esquece que o artigo 8º da CLT mesmo fala, olha, se não houver disposições legais e contratuais, aí o juiz iria para a jurisprudência, para princípios. Simplesmente as decisões dos tribunais, em sua grande maioria, passa por cima do contrato, como se ele quase nada significasse,
e vai em busca de princípios e soluções principiológicas, ou enfim, de outras fontes para a solução do conflito, e praticamente esquece aquilo que foi contratado, né? Eu acho que a gente realmente tem que rever essa postura do direito do trabalho. Nós temos que rever o princípio da proteção, não tenho dúvida disso, até porque se a gente analisar, em muitos casos hoje, por exemplo, trazendo só para o mundinho brasileiro, o Código Civil, em muitas situações, ele é mais favorável que a CLT, né? Se você pegar as cláusulas gerais de abuso de direito, da boa-fé objetiva, da função social, você, por exemplo, consegue anular uma dispensa imotivada com uma certa margem aí de interpretação que talvez a CLT, talvez não, que a CLT não dá, né? Então, perceba, até por uma questão de fonte normativa, hoje nós temos um Código Civil extremamente, vamos dizer assim, com cláusulas abertas, com essas cláusulas gerais, que permite aí você adentrar a um eventual abuso de direito num contrato celebrado entre as partes. E eu fico pensando nisso, nós temos que superar o medo do contrato, os receios que ao longo desses anos, por conta de abusos, né, por conta de, vamos dizer assim, de uma falta de consciência do que é, vamos dizer assim, o que são valores morais, aqui eu adoto o conceito de Heidegger, valor moral são aqueles valores que nós vamos forjando ao longo do tempo para gerar ou para estimular a cooperação, é mais ou menos essa ideia, né? Nós vamos criando padrões de comportamentos de certo e errado, cujo final é uma visão evolucionista, lógico, né? Mas cujo final é a cooperação, ou propiciar a cooperação. De tal forma, se alguma decisão de certo e errado é tomada, isso não leva à cooperação, mas ao individualismo, ao benefício de uma só, isso seria uma conduta imoral. Então, acho que a gente tem que realmente pensar, porque o direito do trabalho, ele cria, no caso brasileiro, né, ele cria situações que a moral não referenda, e o direito, em momento algum, se tem algo que o direito nunca se propôs a fazer, referendar a imoralidade. Vou dar um exemplo, né? É melhor um trabalhador ganhar R$ 1.500 registrado ou ganhar R$ 5.000 sem registro? R$ 5.000 sem registro. Tá, se ele fizer esse acordo com o patrão, no dia da manhã, o trabalhador entra e ganha fundo de garantia, 13º, todas as verbas trabalhistas, e não cabe defesa, né? O empregador não pode. Mas se eu tivesse registrado, combinado com ele por R$ 1.000, R$ 2.000, e isso daria menos do que os R$ 5.000, daí seria melhor? Seria, do ponto de vista legal, né? Melhor. Mas então, eu pagando R$ 5.000, que é mais do que ele teria direito, ele não pode. Quer dizer, essa questão, que eu chamo de questão moral, o direito não responde, o direito do trabalho não responde. O Código Civil está muito mais avançado nesse sentido, que ele pondera essas situações. Viu, isso não é culpa do judiciário, não é culpa do Alex. Por quê? Porque é uma legislação que nós temos, né? É uma norma cogente, também uma cultura que se gerou, né, baseado nos princípios forjados ao longo do tempo, que a gente fica difícil de você superar isso, no caso concreto, afinal, a norma manda, né? E aí, o que eu faço? Vou invocar alguma interpretação para alguém que é subordinado, que é para alguém que trabalha com pessoalidade, para alguém que trabalha mediante remuneração. Eu vou invocar, por onde que eu fujo? Não tem, o Alex não tem saída. Mas outra coisa é essa nova fase, essa nova revolução que nós podemos, revolução tecnológica, foi a expressão, né, que se tem usado, né, Fabiano? Esse novo turno, né, que está provocando uma reviravolta nas relações. Por quê? Porque elementos que nós temos aqui do empregado, da CLT, nós não temos mais nessa relação virtual, nessa relação digital, enfim, através de plataformas, ou mesmo através do microcomputador, onde eu me comunico com o empregador, ou o meu empregador está lá na Índia e eu estou aqui prestando serviço, ou ao contrário, o trabalhador está na Índia e eu estou aqui. Perceba, ninguém imaginou isso. Não dá para dizer que a CLT foi criada para isso, porque não foi, né? A proteção contra a automatização da Constituição Federal, né, quando ninguém nem imaginava o que seria a automação que se propunha lá, era os recém-robôs, né, que estavam em vias ali, mas tem um significado bem histórico, bem
contextualizado ali quando se colocou ali. A ideia era dar proteção, olha, venha, mas venha com proteção, né? Enfim. Então, realmente, eu acho que nós estamos num momento muito forte, isso já vem sendo aventado, pregado, né? O professor Maharishi mesmo é um dos, né, que sempre, né, tem vários artigos, estudos, ele sempre escreveu nesse sentido, e outros tantos doutrinadores de escola que vêm falando, é preciso pensar o direito, ou repensar o direito do trabalho. E Maurício falou, fica para o judiciário. Aí que está, Maurício. Por quê? Porque o nosso legislador é leniente, realmente, desemboca na cadeira do judiciário, né? E aí eu acho que talvez o judiciário, talvez não, o judiciário também está se dando conta de que ele tem que repensar o próprio direito do trabalho. Não só o Alex, né, que nos traz essas informações dessas discussões, esses fóruns de discussões, mas outros colegas, amigos juízes, desembargadores, enfim, a gente tem visto isso, a própria Justiça do Trabalho se esforçando para dizer, olha, nós precisamos mudar, né? Eu sei que é difícil achar a porta, né, de saída ou de entrada para esse novo direito. Por quê? Porque temos uma legislação que não é superada por uma nova legislação. Teríamos que reverter ou inverter os princípios, ou o famoso princípio da proteção. Olha que situação, né? Eu acho que o caminho primeiro, a gente tem que perder um pouco do medo, ou bastante do receio que nós temos do contrato. Nós temos que resgatar ou encorajar ao máximo a utilização do contrato, né? Nós temos que explicar para a população em geral o que significa abusar de um direito, o que é o abuso de direito no sentido jurídico, né? Não é porque eu posso, né, que eu devo. O abuso de direito ele invoca um comportamento ético maior. Isso hoje é mandamento. Nós precisamos esperar o Código Civil vir falar que isso é regra, para daí você começar a pensar, né, que alguém não pode abusar do direito. Enquanto nos Estados Unidos, que não tem CLT, Fabiano, e na Europa como um todo, o abuso de direito, né, já é um princípio ético há muito tempo, há mais de 50 anos. Nós fomos receber ele como ordenamento agora, né, no Código Civil 2002. E isso gerou, né, um direito, talvez, não digo arcaico, porque também acho que merece uma observação aqui, que o Brasil, por conta da sua extensão, não é um Brasil só, são vários Brasis, né? Tem lugar que realmente não dá de forma alguma, e ninguém aqui está pregando, acho que a livre pactuação do direito do trabalho, naquelas situações em que há subordinação, há todos os requisitos da CLT, me parece que o direito do trabalho, ele ainda é necessário, também. Mas os dados que o professor Fabiano citou, e que são verdadeiros, demonstram que parece que esse sistema celitista, ele falhou, ele não funciona, né? Não tem funcionado, né? Basta ver qual é o salário que as pessoas se aposentam, né? A maioria se aposenta com a média de R$ 1.500 a R$ 2.000, percebe? Então, eu acho que é um momento, Fabiano, você trouxe o debate da questão aí das plataformas, eu acho que é o momento de repensar o direito do trabalho como um todo mesmo, porque é isso, estamos perdendo trabalhadores, por exemplo, para o Paraguai, aqui vizinho, né? A pessoa é contratada numa empresa lá no Paraguai, e aí, como que você faz isso? Como que você lida com essa realidade de um mundo sem fronteiras, um mundo globalizado, não é? Nós temos que repensar o direito do trabalho brasileiro como um todo, né? E me parece que um dos, vamos dizer assim, uma forma de começar a repensar é, primeiro, resgatar a confiança no contrato, né? Eu vou encerrando minha fala, eu conversava com o juiz do Cível, né, recentemente, e eu perguntei para ele, quantas decisões envolvendo o contrato você já decidiu aplicando a cláusula do abuso de direito? Ele olhou para mim e falou, Romeu, na boa, eu não estudei muito direito ainda, isso é a cláusula do abuso de direito. Então, você ouviu isso do magistrado, que decide isso, tá? E eu estou dizendo isso porque me parece, né, segundo os meus estudos, a cláusula do abuso de direito é um dos pilares do Código Civil e que vem justamente para dar essa equilibrada, né, ou que vem dar esse comportamento ético para as relações contratuais, tá?
Mas percebo, a gente está engatinhando ainda, né, num direito mais ético. E aí o direito que não, vamos dizer assim, onde as pessoas não são éticas, é melhor ser um direito dogmático, ou seja, com regras rígidas, onde a interpretação ela é muito não é tão flexível, não tem muita margem de interpretação, e quando tem, é sempre em benefício do mais fraco. O princípio da proteção, que está no Código do Consumidor, que está na CLT, e que está também, né, de uma forma geral, no Código Civil, tá? Então, a minha contribuição aqui é só isso, é só para a gente repensar. Por que a gente tem tanto, vamos assim, tanto receio, né, de entregar as relações do trabalho também para as relações contratuais, né, para o contrato? Por que a gente tem isso? Na hora que a gente encontrar a resposta para isso, talvez a gente comece a repensar, né, por que o direito do trabalho é do jeito que é, por que os tribunais, por que o Alex é tão resistente em aceitar um contratado das partes, mesmo naquela situação onde não há regramento na CLT, né? Por quê? Né? Por que eu tenho que me meter nessa situação, sendo que não há regulamento e há um contrato entre as partes? Por que eu vou aplicar um princípio de proteção nessa situação que não é regrada e as partes decidiram regrar? Quando a gente encontrar a resposta para isso, talvez, né, nós comecemos a pensar de uma forma diferente de trabalho né, e abandonar um pouquinho esse medo que nós temos do contrato, né? Professor Fabiano, olha, fico muito feliz da sua vinda aqui e lhe devolvo a palavra aí para você fazer os seus comentários, por favor. Muito obrigado de coração, viu? O meu privilégio, o prazer foi todo meu. Quero novamente agradecer pelo convite. O meu amigo, irmão Luiz Maurício Quirequini, professor Luiz Maurício, para mim sempre o Mauricião. O Alex também, super incisivo e bem categórico na tua fala. É importante essa percepção tua na condição de acadêmico, mas também como magistrado, né, da importância do direito do trabalho, do protagonismo que ele deve sempre assumir, o valor social do trabalho está lá no artigo 6º da Constituição, né, o nosso ramo já foi muito combalido, já foi muito atacado, mas, de fato, se ele abrir um pouco esse espaço, essa percepção mais ampla que o professor Romeu mencionou, né, com uma abordagem além dessa leitura binária, não tenho dúvidas que com essa intersecção com o direito civil, que o Romeu enfatiza, é super importante estudar o direito civil, teoria dos contratos, cláusula de abuso do direito, falou-se tanto aí agora em força maior, fato do príncipe, de onde vem isso, como são esses elementos, para que também nós possamos construir essas alternativas e mecanismos. E o mais importante para mim de tudo são as fontes autônomas do direito. Então, eu insisto, para os trabalhadores em plataformas, organizem-se em associações, em estruturas que reúnam quais são os anseios, as necessidades, para que essas associações possam negociar com os algoritmos, com as empresas e definir as regras de regulação desse tipo de atividade. Não depende tão somente da atividade legislativa. Não dá para esperar, porque o direito é uma foto de um fato social, não é uma foto de uma montanha. A montanha está lá parada daqui a 30 anos, o fato social muda de cada minuto, ainda mais agora na pandemia. A dinâmica tem uma característica de camaleão, a mutabilidade é considerável. Então, se essas negociações começam a acontecer, a brotar de uma forma organizada, estruturada, com respeito dos atores e agentes envolvidos, com todo o respeito ao judiciário trabalhista, aqui o Alex não fala em nome do judiciário, mas é um integrante, nós não precisamos que o seu trabalho nos diga absolutamente tudo, o que está certo e o que está errado. Essa resposta a Constituição já nos deu quando impôs o comum acordo para a propositura do dissídio coletivo. Esgotem as vias negociais para depois bater na porta do judiciário, porque ele vai ter que te dar uma resposta, e essa resposta não necessariamente é a melhor, mas ele tem que te dar uma resposta. Então, se no plano da negociação, se no plano da autonomia você consegue construir esse caminho, por mais espinhoso que ele seja, depois você vai melhorando com a experiência. Nós precisamos incentivar essas técnicas, essas práticas, essas soluções autônomas, né,
quebrar essas amarras da dependência de que sempre algum agente do Estado tenha que me dizer quando eu estou certo ou quando eu estou errado. Isso é, de fato, uma autonomia, isso talvez seja a emancipação de uma sociedade que tanto o Brasil precisa. Amigos, muito obrigado mais uma vez, foi um baita prazer, o tempo passou muito rápido, a gente está mais de 2 horas aqui trocando ideias. Para todo mundo que nos assistiu, todas e todos, quem está com a câmera aberta, muito obrigado, Vera, Rosália, os demais que também já saíram, e os que não estão com a câmera estão nos ouvindo, pelos comentários no chat, os elogios. Ficam aí os meus contatos das redes sociais, no Instagram, Prof. Fabiano Zavanella, ou no LinkedIn, Fabiano Zavanella. Eu tento responder todas as mensagens dentro do possível, e em breve eu quero voltar. O que o Romeu disse aí já fica o compromisso. Tá? Nós vamos fazer coisas muito bacanas juntos. Beijo no coração de vocês. Maurício? Queria mais uma vez parabenizar o professor Fabiano pela brilhante palestra. Foi realmente incrível. Todo mundo gostou, tenho certeza disso. E, naturalmente, agora que você tem gravado, observa que está gravado aí, gravada a sua promessa de participar mais uma vez conosco aqui de um debate. Vai ser realmente muito proveitoso. Eu quero agradecer demais a você pela disponibilidade, agradecer também ao professor Romeu e ao professor Alex por tudo, e dizer que as portas aqui estão abertas sempre por você, tá bom? Um grande abraço. Romeu, você nos encerra aqui, por favor. Eu encerro? Então tá bom, vai. Então, Alex, tem alguma coisa para falar? Só agradecer a presença do professor Fabiano, foi um prazer, aprendi muito com a explanação, parabéns pela clareza, pela profundidade, foi um prazer enorme, obrigado para todos aí que nos acompanharam novamente nessa sexta-feira, e obrigado, professor Maurício, professor Romeu, pelo companheirismo de sempre aí, pela amizade. Um abraço para todos. Fabiano, mais uma vez, olha, um abração, obrigado, beijo no coração de todo o seu pessoal, sua família aí, né? E um beijo no coração de todo mundo que acompanha a gente. Porque, ó, tem gente, a gente está tentando esses encontros, Fabiano, toda sexta-feira, mas pelo menos sexta-feira sim, sexta-feira não, às 15 horas, tem um público sempre presente aqui. A gente percebe que tem o pessoal aí de carteirinha, já que vai ter que dar certificado depois de, né? Ó, Zé Antônio ali, que é um mestre aqui nosso, aqui da região, também do Direito do Trabalho, está presente aqui, sempre prestigiando. Obrigadão, gente. E a casa é sua, sempre que você quiser voltar, né, nós vamos convidar, mas sempre que você voltar, você liga e fala, marca aí que amanhã eu estou aí, a casa é sua aqui, tá bom? Um grande abraço, um abração, abraço a todos, até a próxima.